Bem-vindo a todos. Mais uma vez, eu agradeço ao Criador por essa oportunidade maravilhosa de poder falar com todos os brasileiros, do norte a sul, do leste a oeste. Quero saudar a todos nordestinos, a todos do Rio Grande do Sul, do estado de São Paulo, do estado do Paraná e de toda parte, lá de Colorado também, né? Colorado, Paraná, que eu tenho pessoas conhecidas lá no Paraná, que quando a gente morava lá, né? Meus pais e eu também morava junto com os pais. Eu era criança, então a gente morava lá perto, lá onde está o estado do Paraná, município de Santa Inês, em Imbiaçaba, né? Era aquela vila que a gente morava lá perto, só que quando eu era menino, então meus pais moravam no sítio, não morava dentro da Imbiaçaba, né? Que faz parte, que era distrito de Santa Inês, né? Hoje eu não sei como é que está, né? Se aumentou, se hoje está diferente, eu não sei. E também lembrar também de Curitiba também, que eu estive em Curitiba, mas faz muitos anos já, faz muito tempo que eu estive em Curitiba. E estive também, como eu sempre estou falando, né, lá no Paraguai, também na Argentina também, Rio de Janeiro também, Minas Gerais, Goiás também eu estive também lá na Bahia, né? No estado da Bahia. E em vários lugares a gente esteve, né? E a gente morava lá no Paraná quando eu era criança, meus pais moravam lá, né? E a gente veio para cá, né? É claro, né, que meus pais morava aqui, né? Eu nasci aqui no estado de São Paulo e depois, com 2 anos de idade, meus pais me levou eu atravessando o rio Paranapanema, né? De barca, né? E eu tinha 2 anos de idade e meus pais segurando eu sempre com cuidado, né? Segurando pela mão, né? Tendo cuidado. E a gente atravessou, né? Com a idade de 2 anos, meus pais me levou e fomos morar lá no estado do Paraná. Depois a gente voltou, né? Com mais ou menos 15, 16 anos, meus pais voltou, né? Me trouxe para cá também. E a gente sempre foi bem cuidado pelos meus pais. Eles tinham um cuidado muito zeloso, né? Quando eu era criança. E quando eu era criança, me dava aquela dor de olho, né? Dor de olho. E, e meus pais tinham que abrir os meus olhos, porque a dor de olho era tão forte que de manhã cedo, quando eu acordava, eu não conseguia abrir os olhos. E se deixasse, eu não abria os olhos, eu ia ficar o dia inteiro, né, quando eu era criança, aquela dor de olho que trancava os meus olhos e eu não conseguia abrir os olhos. Aí meus pais
fazia força até abrir meus olhos, né? Mas graças a Deus que hoje eu estou aqui e eu agradeço pelos meus pais, que deu bom exemplo, e também graças a Deus que eu não perdi a visão, né? Graças a Deus eu estou aqui, né? E a gente tem coisas positivas para contar, né? Falar muita coisa boa que vai edificar, né? Então nós somos muito unidos, sim, né? A nossa família, graças a Deus e graças, né, à honestidade dos meus pais, os bons exemplos, né, que meus pais deixou, porque são exemplos bons. E vamos sempre lutar, sempre pensar positivo, né? Sempre agradecer, né? Não podemos ser ingratos. Tá raspando a minha garganta, mas dá para a gente falar sim. Então, a gente sempre tem que agradecer. Eu quero falar de vários assuntos hoje muito importante. Eu sei que a gente vê, né, que os avós, pessoas de 80, 90 anos, avós e até os pais, a mãe, o pai ou a mãe, né, que tem 70, 80 anos e que muitas vezes, né, a avó, né, o avô tem os seus netos, né, e querem que os seus netos vá no aniversário, né? Ô vó, vai participar, vem participar do aniversário de fulano de tal, e fala. Mas muitas vezes as pessoas idosas, as pessoas que têm seus 70, 80, 90 anos, eles não querem ficar andando para lá e para cá, mas muitas vezes, a vez a filha, o filho, você tem que ir lá, vai em tal lugar, vai passear, e insiste. E muitas vezes eles não querem ir, mas é verdade, né, o que a gente ouve falar dos mais velhos, né, que eles querem mesmo é sossego, né? Eles não querem ficar andando para lá, para cá, participando disso, daquilo, indo na casa de um e na casa do outro. Eles querem, eles podem até ter desejo de ir visitar, mas eles não querem ficar sempre num lugar só. Eles se preocupam mais com o cantinho deles, né? Depois que a pessoa pega certa idade, eles querem ficar sossegado. Mas a neta chama, vó, vem pra cá, vó, né? Vem pra cá. E aí o neto também chama, né? Vai ter um aniversário, nós queremos a sua presença. Fulano de tal aqui está aniversariando. Mas o que as pessoas querem de certa idade, eles querem sossego, eles querem ficar no cantinho deles, né? Às vezes o filho quer, vem para cá, mas eles querem ficar sossegado. Eles não querem ficar forçado, e não deve forçar mesmo. Tanto o pai de 70, 80 anos, ou a avó, ou o avô, você não deve forçar eles, obrigar ele a ficar correndo para lá e para cá. E geralmente as pessoas ficam muito na cola, né? Da avó, ou do avô, ou do pai, e assim por diante, né? Mas eles querem mais sossego, eles querem ficar no cantinho deles,
Mas às vezes as pessoas falam, agora você não precisa mais trabalhar, você não precisa fazer nada, pode ficar tranquilo. A gente deve então agora pagar uma pessoa para fazer as coisas para a senhora, para o senhor, para o avô, para a avó, para a avó, né? Deixar uma pessoa fazendo, compra marmitex, não precisa cozinhar. É assim que acontece, né, com os netos, com os filhos. Mas o melhor mesmo é a gente cozinhar e fazer o arroz, o feijão, o alimento, porque a gente sabe o que a gente está ponhando, né? A gente está preparando um almoço, um prato, a gente sabe o que está fazendo. É claro, né? Se tiver viajando, né? Aí é diferente, né? Pode comer num restaurante ou um marmitex, mas se a pessoa poder fazer alguma coisa, ele não pode, porque tem 70, 80 anos, ele não pode encruzar os braços, porque senão ele trava. Ele tem que fazer alguma coisa leve. Não é obrigado a trabalhar, não, não precisa trabalhar, né? Mas pelo menos fazer um almoço, ou pelo menos fazer alguma coisa para não travar. Mas as pessoas de mais jovens, não precisa trabalhar, deixa que eu faço e tal. Mas o avô, a avó, eles precisam movimentar o braço, fazer alguma coisa. Se não é esquecido, né? Se não é pessoa esquecido, né? Ele pode fazer o seu almoço, sim, fazer o seu prato, ele pode. Agora, se for esquecido, ligar o fogão e esquecer de desligar, né? Queimar, por exemplo, o arroz, o feijão, esquecer demais, aí não. Se a pessoa é muito esquecido, aí não tem jeito das pessoas fazer lá, a avó, o avô, ou a mãe, que seja, que tem uma idade avançada, ele não pode mais ficar perto do fogão, porque se é esquecido, esquece tudo. Se for pôr um feijão no fogão para cozinhar o feijão, ele esquece. Se põe uma panela de pressão lá também, ele esquece, pode explodir, né? Agora, se ele não é esquecido, tem que deixar ele fazer e deixar ele tranquilo no seu cantinho. Não é ficar toda hora pressionando a pessoa. A pessoa ele tem que ser livre, né? Então tem que deixar os avós tranquilos, né? E a vez não está muito bom e o neto liga de lá, o filho liga daqui, o outro filho liga lá do não sei aonde e fica liga para lá, liga para cá. Às vezes é uma coisinha simples, às vezes é uma coisinha, a pessoa nem sempre ele está saudável, às vezes não está com o estômago muito bom, isso acontece, né? São coisas simples, mas se as pessoas não se conformam de ficar ligando. Muitas pessoas são negativas. Ele acha que a pessoa tem uma coisinha, ele fica preocupado, ele fica com ansiedade. Minha avó, que será que está passando com a minha avó? Liga uma vez no WhatsApp, aí liga a segunda vez no WhatsApp, aí liga a terceira vez no WhatsApp. E o WhatsApp de lá, os parentes tudo ligando. Ei, sarou, já tá bom. Por exemplo, a pessoa tá com a dor na coluna. E aí, sarou, ligou uma vez, aí liga a segunda. Aí liga a terceira, quarta vez. E aquela ansiedade, o que está acontecendo com a minha avó? Ou então, o que está acontecendo com a minha mãe? A fé some, né?
a fé, a crença, ou a esperança, acreditar que o Criador também tem poder, né, para resolver os nossos problemas, e fica com aquela ansiedade. Meu Deus, o que aconteceu com minha avó? O que está acontecendo? O filho, ela não está bem, e que será que vai acontecer? Será que ela não está ruim? E liga uma vez, liga duas vezes, liga três vezes, liga quatro vezes. A gente tem que ser meio calmo, ter mais fé, ser mais tranquilo, né? Não perturbar, porque todo mundo tem um probleminha. Às vezes a pessoa pega uma gripe aí e o outro fica preocupado. Aí, quando a gente tem algum probleminha, ou a avó, né? Ou a sobrinha, ou a neta, né? Fica sabendo que pegou uma gripinha, aí fica lá preocupado, aí quer levar sopa, né? Tem gente que quer levar sopa todo dia na casa da avó. A avó diz, não, eu não quero, eu já estou boa, eu estou comendo, estou se alimentando. Mas as pessoas muitas vezes ansioso vai, leva sopa todo dia. Quer levar sopa todo dia na casa do outro. Eu acho que as pessoas têm que ver se as pessoas não querem, por exemplo, comer sopa todo dia. Eu acho que as pessoas têm que se entender, né? E não ficar levando sopa todo dia na casa do outro se o outro não quer sopa. Não leva a sopa, não é verdade? Então as pessoas, a avó, o neto, o filho e todos as parentadas ficam com aquela ansiedade. Oh, o que será que está acontecendo? E liga hoje, liga amanhã, liga duas vezes. Então eu não vou repetir que eu já estou falando demais, e eu estou falando a verdade, né? Eu quero deixar algum suplemento em forma de farinha para as pessoas, né? Existem suplementos naturais. Eu quero dizer que eu já falei sobre o magnésio. O magnésio, as pessoas precisam e é o que ajuda a fortalecer os ossos e melhora o sono, né? Então é importante o magnésio. E o magnésio, ele está no chocolate sem açúcar, chocolate amargo, 70%, é rico em magnésio. Então as pessoas podem usar o chocolate que não seja com açúcar, né? Chocolate amargo, 70%. Também as pessoas que precisam de magnésio, sente muita dor, pode usar o cacau. O cacau em pó também tem magnésio, né? Também pode usar a semente de abóbora também. Pode usar em pó também. Tem magnésio, né? O abacate tem magnésio. Então, se a pessoa não quer tomar cápsula de magnésio, ele tem que tomar esses ingredientes que eu tenho falado, né? Então, eu quero deixar sobre as farinhas, os suplementos em forma de farinha, que as pessoas às vezes nem sempre pode alimentar bem, às vezes está correndo para lá e para cá, né? E eu quero deixar, né, sobre um suplemento importante para as pessoas, são várias farinhas, né? E eu até anotei, a gente sabe, mas a gente precisa anotar, né? Então, tem vários suplementos. Vamos ver aqui. São muitos os suplementos, né? São bastantes suplementos que ajudam as pessoas. Eu tenho acreditado e eu acredito até hoje, né, que é muito bom, né? Os suplementos é muito bom e ajuda as pessoas.
eu quero falar, né? Tem muita gente que tem problema de hipotiroidismo, né? Tem problema de tiroide, hipotiroidismo, e tem aqueles que têm problema que a tiroide está baixa, né? Os hormônios da tiroide está abaixo ou que está alto, né? Então existe uma farinha para a tiroide e eu quero deixar aqui para as pessoas. É só preparar em casa esse suplemento e adicionar 100 gramas de semente de abóbora. Pode triturar ou pode comprar em pó, 100 gramas. Aí tem que usar mais 100 gramas de farinha de couve, 100 gramas de semente de abóbora, 100 gramas de farinha de couve, 100 gramas, 100 gramas de semente de girassol, triturado em pó, né? Mais 100 gramas de linhaça, né? Pode ser linhaça, né? Tem que ser 100 gramas de linhaça também, em formato de farinha, em farinha, né? Mais 100 gramas de espirulina, 100 gramas de espirulina. Eu vou citar novamente. Ó, 100 gramas de semente de abóbora em pó, 100 gramas de farinha de couve em pó, 100 gramas de semente de girassol em pó, 100 gramas de farinha de linhaça dourada também em pó, 100 gramas de espirulina em pó, e aí o goji, goji-berry, né? Goji-berry, em pó também, goji-berry em pó. Então mistura tudo isso, faz aquela mistura, entendeu? Aí coloca num pote, guarda e toma. Pode tomar no suco, né? Pode tomar no leite de coco, pode tomar até 2 vezes ao dia. Vai melhorar tanto o tiroidismo, como o hipotiroidismo, como o baixo tiroidismo, seja o nome que for, né? E se os hormônios estiver baixo, se estiver alto, resolve para 2 tipos de problema. Então está aí, né? É muito bom. E tem outras farinhas também, né? Que é farinha, suplementos em farinha, a farinha do amor, né? Eles falam que é farinha do amor, mas é para fortalecer a imunidade, né? Tem que usar aí 100 gramas de marapuama em pó, né? 100 gramas de guaraná em pó, 100 gramas de fenogrego, 100 gramas de amendoim. E pode tomar junto com o suco, é claro, né? Pode tomar. Isso daí vai fortalecer a imunidade e vai melhorar, né? Problema de impotência, problema de esterilidade ou fraqueza, impotência, né? Impotência sexual também, né? E tem outras, né? Tem várias farinhas, né? E tem a farinha da magreza, né? A farinha da magreza é 100 gramas de cúrcuma, 100 gramas de gengibre, né? E 100 gramas de canela em pó e 50
uma colher rasa de pimenta preta, né? Pimenta preta também, né? Então está aí essa farinha, farinha da magreza. É claro, isso daí, se for para farinha para emagrecer, aí tem outros fatores, não é só usar isso daí, né? E tem a farinha da felicidade, que pode usar 100 gramas de fibra de maçã, 100 gramas de farinha de banana verde, é muito importante, e 100 gramas de farinha de aveia, 100 gramas de germe de trigo e 100 gramas de gergelim, tudo em pó. Aí mistura tudo e guarda a validade até 60 dias. E usa 2 colheres de sopa. De manhã pode usar no suco, né? E também à tarde, se quiser usar uma vez, usa uma vez. 2 colheres de sopa num copo, né? Misturar bem. E tem a farinha de velho. A farinha de velho não é eu que inventei, eu não inventei nada. É pessoas, terapeutas que entendem do assunto que já foi eles que inventaram, né? Outros terapeutas, né? Farinha de velho também é bom, né? 100 gramas de cúrcuma em pó, 100 gramas de semente de abóbora, tudo em pó, 100 gramas de semente de girassol em pó, 100 gramas de levedo de cerveja, também em pó, e 100 gramas de quinoa real e uma pitada, uma colher, acho que uma pitadinha rasa, deve ser 50 de pimenta do reino, é uma colher rasa, pouco pimenta, não pode pôr muita pimenta do reino, não pode pôr muito, acho que deve ser uns 10%, 10% deve ser, não pode pôr muito, né? E tem também aquela farinha para massa muscular. Muita gente perde massa muscular, vai chegando certa idade e aí perde a massa muscular. Então vamos ver que tem a farinha para criar, formar, né? Reformar ou, né? A massa muscular, né? Para ter mais massa muscular, né? Pode fazer assim, 100 gramas de camu, né? Pode fazer, né? Mais 100 gramas de farinha de berinjela, mais 100 gramas de farinha de espinafre, mais 100 gramas de farinha de maçã, mais 100 gramas de farinha de couve, mais 100 gramas de levedo de cerveja, mais 100 gramas de açaí em pó, mais 100 gramas de mascavo, né? Mais 100 gramas de açúcar mascavo, né? É isso daí, açúcar mascavo. Então, tudo isso é importante, né? E tem a farinha também para o mau colesterol também, né? É muito fácil, né? Preste atenção. Mais 100 gramas de farinha de coco, né? Para o mau colesterol, mais 100 gramas de farinha de jaboticaba, mais 100 gramas de farinha de maracujá, mais 100 gramas de farinha de berinjela e colocar adoçante, né? 50 gramas de adoçante de usar, né? Tem que usar esse suplemento em forma de farinha, né? Então tem vários suplementos que a pessoa pode usar, né? Que é muito importante, né? Então, está aí, né? Se a pessoa não entendeu, pode repetir assistir novamente, né? O vídeo para poder, né?
guardar no coração, né? E eu já falei sobre as garrafadas também. Tudo isso é importante, né? Sobre as garrafadas, né? Mas eu quero falar também sobre os é, remédio caseiro para pressão alta. Então tem muita coisa que é bom para a pressão. A berinjela, não é berinjela não, a beterraba. Fazer o suco de beterraba, meio copo de suco de beterraba também abaixa a pressão, né? E tem outros que abaixa a pressão, né? O hibisco, o chá de hibisco também ajuda a baixar a pressão. Então vamos ver os remédios caseiros para controlar a pressão arterial, né? É tomar também, é importante que se tomar um limão, né? Com água de coco também, né? Isso também vai abaixar a pressão, né? Misturar o limão com água de coco abaixa a pressão, né? Com certeza, né? Então, existem várias maneiras para as pessoas se cuidar, né? Da pressão. Não precisa ficar tomando remédio de pressão à reveria, através de menos sal, não é só o sal, beber bastante água e se alimentar e ter um estilo de vida alimentando só com coisas que não seja muito cheio de química, né? Mas que seja produtos naturais, vai ajudar bastante, né? E a gente sabe que o magnésio também, ele também ajuda também a melhorar a pressão, né? O magnésio também ajuda a evitar também a arritmia, né? Então, a água de alho é um excelente também regulador de pressão arterial. O melhor é a gente comer o alho, né? O melhor é comer o alho, né? Porque é o óxido nítrico que está no alho que ajuda, né? Então é muito importante, né? Então você pode pegar um dente de alho cru, descascado e bem amassado, e colocar em 100 ml de água, né? E deixar por 6 a 8 horas e tomar essa água em jejum na manhã, né? Pode preparar 1 litro de água com alho e beber ao longo do dia. Pode sim, isso ajuda bastante, né? O suco de limão também. Então tem muito jeito de, por exemplo, a gordura no fígado. O limão é muito bom, a gordura no fígado. O mau colesterol, que eles falam muito sobre o mau colesterol, ou gordura ruim, né? Então, existe remédio caseiro, porque o suco de limão, ele ajuda a regular a pressão. É só usar, por exemplo, 3 limões, 200 ml de água de coco e tomar. Vixe, vai ser uma beleza, com certeza, né? Só misturar bem os ingredientes e beber em seguida, tomar uma vez ao dia. É muito importante. E chá de folha de oliveira, embora a gente aqui não tem pé de oliveira, mas é bom, né? 2 colheres de sopa de folha de oliveira picada, desidratada. Pode comprar, né? Pode comprar nas lojas de produtos naturais. 2 colheres de sopa de folha de oliveira, né? Desidratada. E 500 ml de água fervente, né? Água fervida, né? Fervendo, tem que ferver, né? Ferver ou deixar em banho-maria. Depois de ferver, jogar as 2 colheres de sopa de folha de oliveira na água, depois que retirar do fogo a água, e abafar e tampar, né? E depois, em 5 e 10 minutos, depois coar e beber 3 a 4 xícaras ao dia. Ajuda sim, né?
suco de mirtilo, né? Pode fazer, né? Uma xícara de mirtilo fresco, né? E meio copo de água, é suco de meio limão, né? Então, bater tudo no liquidificador, misturar bem, né? E tomar uma, duas vezes por dia, né? Então, isso é muito importante, né? Chá de mangaba, né? Que é uma fruta também, 2 colheres de sopa de casca de mangaba e 500 ml de água já fervida, né? Aí colocar tudo e deixar ou ferver, né? Ou deixar ferver por 5 minutos, ou então ferver depois de retirar a água fervida, é só colocar, né? Essas 2 colheres de sopa de casca de mangava. O melhor é quando é casca, é bom ferver junto, né? E tomar 2, 3 vezes ao dia. E a cavalinha também, a cavalinha, ela é diurética, né? A cavalinha também as pessoas podem usar, né? 2 a 3 colheres de sopa de folhas de cavalinha desidratada, seca, e 500 ml de água, né? Fervente, né? Então, deixar, né? Em banho-maria, depois que ferveu, deixar repousar por 5 a 10 minutos e tomar 2 a 3 vezes ao dia, vai normalizar a pressão, né? E tem outros chá, né? Chá de valeriana, tem muito chá. O chá de suco de aipo, né? 3 aipo e 3 laranja e bater tudo com água, né? E transferir para um copo e beber em seguida. Também, né? Abacate, banana, são frutos que com elevado teor de potássio, né? E o potássio e o magnésio que tem na banana, no abacate, também ajuda, né? A controlar, com certeza, né? Pode usar um copo de iogurte natural, uma banana, né? Misturar tudo, né? Meio abacate maduro, bater tudo no liquidificador, né? Adoçar com um pouco de mel, o adoçante, e depois tomar, né? Água de aveia, né? Tomar, aveia é muito bom. O melhor é fazer o mingau de aveia, né? 2 colheres de sopa de farelo de aveia, 1 litro de água, também pode. Pode fazer, né? Bater no liquidificador e tomar. Também o cúrcuma, né? 1 colher de chá de pó de cúrcuma em 150 ml de água, né? E colocar, né, na água fervida, deixar por 10, 15 minutos, depois tomar 3 vezes por dia. Suco de romã também, tudo isso ajuda a pressão, né? Tudo ajuda a melhorar a pressão. Pode usar uma romã, né, a casca, 1 xícara de água, né? Cortar a romã, tirar sua semente, bater tudo no liquidificador juntamente com a água até que todas as sementes de se parta e coar e beber, né? E pode ser também com a casca, tanto pode ser com a semente como com a casca, né? Então tem vários chá que ajudam, né? O chá de camomila também. O chá de camomila pode ser 0,5 a 4 gramas de flores de camomila, né? E 150 ml de água, né? E colocar na água fervente, né? Cobrir, deixar por 4 a 5 minutos, tampado, né? Em banho-maria, né? E beber até 4 vezes ao dia, né? Tudo isso vai ajudar as pessoas, né? O chocolate também pode ajudar a reduzir a pressão e melhorar a circulação sanguínea também. Chocolate é o chocolate sem açúcar, né? Então, tem muitas dicas importantes que a gente não tem que esperar o médico falar, mas muitas vezes a gente já tem que pôr em prática, né?
manter uma dieta balanceada, rica em fibra e pobre em cloreto de sódio, né? Açúcar, gordura saturada, queimada. Tem que evitar isso daí. Manter o peso saudável, praticar atividades física, caminhada regular, né? Intensa e moderada, né? Evitar o uso de álcool, tabaco, droga, né? Reduzir o estresse, a ansiedade, né? E ser mais, praticar atividade relaxante, né? Como exercícios e assim por diante, né? Então está aí, as pessoas têm que se cuidar, sim, com certeza, tem que se cuidar. E tem outras coisas, né, que sobre manchas, mas eu não vou falar por enquanto, só se ainda a gente poder falar, né? Não sei se vai dar para a gente falar, né? Eu quero falar também, explicar, eu já falei sobre garrafada, né? Sobre garrafada. Garrafada que é revigorante para as mulheres. Então eu quero falar sobre essa garrafada que revigora as mulheres. Mas as pessoas podem usar, é, por exemplo, para fazer as garrafadas, pode usar não para embriagar e nem para dar para criança. Não é para dar para criança, é só para pessoas adultas. Pode usar, fazer essa garrafada para pessoas adultas tomar, né, quando precisa. Garrafa que revigora e fortalece a imunidade da mulher, né? É uma garrafa de vinho tinto e 2 colheres de sopa de folha de framboesa, né? E 1 colher de sopa de folha de urtiga e 1 colher de sopa de gengibre ralado, né? Prepare, é só preparar, né, com as folhas de framboesa, folha de urtiga, gengibre ralado, né? E colocar ao vinho, deixar macerar, né, por 1 semana dentro do vinho, né? Do vinho tinto, é o vinho tinto, hein? Agitando sempre, né? E deixar macerar por 1 semana, 7 dias, né? Coar, armazenar a garrafa num lugar escuro, né? E tomar dose pequena, né? Tem que tomar dose pequena, né? Então, isso daí vai ajudar a equilibrar os hormônios femininos e fortalecer o sistema reprodutivos, que é indicado para as mulheres que sofrem de desequilíbrio hormonais ou cólicas menstruais, né? Então eu já tenho falado sobre isso já, mas a gente tem que repetir, né? Muitas vezes a gente tem que repetir para as pessoas sempre lembrar, porque muitas vezes as pessoas eles têm a memória curta, né? A gente muitas vezes tem a memória curta. Deixa eu chegar mais um pouquinho para cá. Então, a gente tem que sempre lembrar, porque as pessoas esquecem, né? As pessoas sempre, a gente tem que sempre lembrar de falar desses assuntos que são bons, né? Então está aí aquela garrafada para ajudar a equilibrar os hormônios femininos. Agora o vinho tônico anti-inflamatório, né? O vinho tônico tem que ser 1 garrafa de vinho branco seco, 2 colheres de sopa de cúrcuma em pó, 1 colher de sopa de pimenta do reino em grão, 1 colher de sopa de pimenta do reino em grão, 1 colher de sopa de canela em pau. Então está aí, é o que eu estou falando. Vou repetir novamente, né?
uma garrafa de vinho branco seco, 2 colheres de sopa de cúrcuma em pó, 1 colher de sopa de pimenta do reino em grãos. Tem que macetar ela, não pode ser só em grão, ela precisa macetar, dar uma macerada nela. E 1 colher de sopa de canela em pó, né? Misture bem o vinho branco com cúrcuma e pimenta do reino e a canela em um recipiente, né, de vidro. Deixe macerar por uma semana, agitando sempre, de vez em quando, dando uma agitada. Coe e armazene em uma garrafa escura, né? Isso vai ajudar, né? Vai ajudar a aliviar dores, inflamação no corpo. Indicado para as pessoas que sofrem de artrite, né? Sofrem de artrite, dores musculares. E tem agora vou falar de mais uma garrafada. Garrafada que desintoxica. Vamos, preste atenção que eu estou falando com as pessoas. Garrafada que desintoxica. Tem que ver também as pessoas que vai tomar essa garrafada, tem que ver se não é alérgico. Se for alérgico e tomar e sentir mal, sentir alergia e sentir mal mesmo, então aí não pode tomar. Tem que ver se não é alérgico a esse produto, a esse medicamento aí que caseiro, né? Então, garrafada desintoxicante. 1 garrafa de vinho branco seco, 2 colheres de sopa de dente de leão, 1 colher de sopa de cardo mariano e 1 colher de sopa de raiz de bardana. Aí misture bem as ervas com o vinho branco em um recipiente de vidro e deixe macerar por 2 semanas, agitando de vez em quando, a todo dia, né? Dá uma agitada, né? Coe e armazene em uma garrafa escura, né? E essa garrafada, ela vai ajudar a desintoxicar o fígado e promover a saúde do sistema digestivo, sendo indicado para quem sofre de intoxicação alimentar ou problema hepático, né? Mas não é tomar de copada, não. É tomar pouquinho, né? Tomar 50 ml, né? 2 vezes ao dia, pode tomar 2 vezes ao dia, né? Que vai resolver 2 vezes ao dia, até 3 vezes ao dia, né? Vai ajudar, né? E agora eu tenho que falar também de mais uma garrafada que é muito importante, né? Eu vou falar de mais uma, né? Vinho tônico cardiovascular, que é bom para o coração. É uma garrafa de vinho tinto, 2 colheres de sopa de folha de espinheiro alvar, e 1 colher de sopa de alho picado, 1 colher de sopa de ginkgo biloba. Aí adiciona as ervas dentro do vinho, vinho tinto, né, em um recipiente de vidro, deixe macerar por uma semana, agitando ele ocasionalmente, né? E coe, armazene em uma garrafa escura, né? E não ultrapasse a medida, né? Se tomar um copinho de 50 ml, não ultrapasse, não use em excesso, né? Que vai ajudar a saúde cardiovascular, vai melhorar a circulação, sendo indicado também para quem sofre de pressão alta ou problemas cardíacos, né? E também, agora, também aquela garrafada antioxidante e anti-inflamatória. Tem muita gente que vive com o corpo, né, com o organismo inflamado. Então é muito bom essa garrafada.
uma garrafada, uma garrafada, né? Uma garrafa de vinho rosé, é vinho rosé, hein? É outro vinho, né? 2 colheres de sopa de casca de laranja seca, limpa, né? Claro, desidratada. 1 colher de sopa de casca de limão seco também, limão seco, né? 1 colher de sopa de açafrão da terra. Preparo, misture a casca de frutas, açafrão com o vinho rosé em um recipiente de vidro e deixe macerar por 2 semanas, sempre agitando. Depois é só coar e armazenar, né, numa garrafa tampada, né, e tomar 50 ml de manhã e 50 ml à tarde, né. É isso que tem que fazer, né. Isso é muito importante. Então, vai ajudar para combater radicais livres, inflamação do corpo, problema de artrite, doenças inflamatórias, né? Tudo isso é importante. Também agora eu quero dar também a fórmula também do vinho tônico relaxante muscular, para relaxar os músculos, né? É uma garrafa de vinho tinto, 2 colheres de sopa de folha de louro, 1 colher de sopa de folhas de alecrim, 1 colher de sopa de lavanda seca. Adicione as ervas no vinho tinto em um recipiente de vidro, tampe e deixe macerar por 1 semana. Agite todos os dias, né? Depois coe e armazene e tome, né, sempre 50 ml. Não pode tomar muito, né? Que aí não, tomar em excesso não é bom. Que vai relaxar o músculo, aliviar dores, né? Vai ajudar a tensão muscular. Também tem outras garrafadas. Vamos ver, a gente vai falar até quando a gente poder falar aqui, até dar o horário certo, né? Garrafada para o sistema imunológico. A pessoa pega gripe toda hora com gripe, toda hora tossindo, toda hora limpando a garganta, né? Então, essa garrafada é para o sistema imunológico. Então, aí precisa de uma garrafa de vinho branco seco, 2 colheres de sopa de equinácea seca, 1 colher de sopa de astragalo seco e 1 colher de sopa de gengibre ralado, né? Então misture, né, essas ervas, né, com o vinho branco, né, seco e deixe macerar por 1 semana, né? Agite ocasionalmente, agite, né, coe, depois armazene, porque aí é uma garrafada que vai ajudar o sistema imunológico, vai prevenir gripes, resfriados, vírus, bactérias, né? Vai ajudar, né? Sendo indicado para quem tem baixa imunidade, que é exposto a um ambiente com muita gente, né? Então está aí, essas são as garrafadas que é muito importante para as pessoas, né? Então, isso daí é para a prevenção, é para pessoas que precisa, né? Precisa e tem necessidade também de tomar, mas nunca ultrapasse a dose, porque ultrapassando a dose aí vai fazer mal, com certeza, né? E faz mal e aí se torna um vício, né? Se usar nessa garrafada de vinho e começar a tomar de copada em copada, aí já é problema, aí é problema. Então não é assim, não é assim. Usar como medicamento é outra coisa, né? É diferente, né? Eu quero falar também sobre as causas de manchas no órgão sexual, né?
As manchas no órgão sexual geralmente não são sinal de problema grave, sendo uma alteração natural, como por exemplo uma alergia, má higiene, as pessoas não se higienam, não tomam banho, não se lava bem, né? Com sabonetes, com água, né? Tem falta de higiene, dá problema nas partes íntimas, né? Alergia, má higiene pessoal, ou infecção, né? Por fungo. Se as pessoas não têm higiene, aí cria fungo até nas unhas, né? Se não cuidar das unhas dos pés, das mãos, e toda a parte do corpo, né? Quando se vai banhar, tem que se cuidar, ter higiene, né? Então, em casos muito raros, o aparecimento de mancha no órgão sexual pode indicar o desenvolvimento de caroços, até tumores, né? Tumores e outras coisas, né? Nesse caso, o desenvolvimento de pequenas feridas que não cicatrizam é muito comum, né? É muito comum acontecer. Então aí tem que lavar bem e se cuidar, né? A gente sabe que tem muita coisa que ele forma uma ferida e depois aquilo lá não fecha mais, né? Eu mesmo passei por uma experiência, né? Que teve uma fístula, né? Abriu uma fístula nas minhas costas, né? No meu corpo. E aquela fístula não fechava mais, ficava só vazando, vazando, né? Mas graças ao Criador, né? O Criador do universo, né? E uma pomada anti-inflamatória que a gente passou também, né? Começou a passar e fechou, né? Aquela fístula fechou, cicatrizou. Então, muitas vezes tem que usar uma pomada e também tem que lavar e usar uma pomada. Muitas vezes fungo nas unhas também, né? Então tem que se cuidar, né? Por esse problema de infecção ou manchas no órgão sexual, né? Do masculino, né? Então as manchas permanecem por 2 ou 3 dias. O importante é consultar, procurar, né? Se tratar ou consultar-se em última instância. Se não, se as pessoas podem usar, né, negócio de manchas, por exemplo, pode usar a salsa parrilha, né? A salsa parrilha é um depurativo, né? Um extrato de salsa parrilha vai ajudar a limpar a pele, né? Agora, se não desaparecer, aí tem que consultar um urologista, né? Se não desaparecer, né? Mas o salsa parrilha é para todo problema de pele, alergia, coceira, né? Então é muito bom o extrato de salsa parrilha. Então, manchas, como eu tenho falado, as pessoas têm que se cuidar. Mancha, não é só mancha, coceira também, né? Pessoas têm coceira nas partes íntimas, não é coceira em todo lugar, coceira no joelho, nas pernas, né? Então precisa ver o que está acontecendo, precisa ver o que a pessoa está se alimentando, precisa ver o que está acontecendo. Mas, como eu tenho falado, o extrato de salsa parrilha é para tudo isso daí, negócio de coceira no corpo. Mas é claro que também depende da higiene também, tem que ter higiene. A má higiene causa problema muito sério, como mancha, vermelhidão, problemas de manchas vermelhas, né? No órgão sexual e também em outras partes do corpo, né? Falta, muitas vezes
é má higiene, ou seja, não tem higiene, então dá esses problemas, né? Então tem que tomar cuidado, né? O, por exemplo, né? No entanto, também pode acontecer em que o homem que pratica muito esporte, devido à produção excessiva de suor, né, tá, que facilita o crescimento de bactéria também. Às vezes, muito suor, né, pode criar bactéria também, né? Então, deve manter a higiene diária adequada da região, tanto íntima como o corpo inteiro, né? Lavando com um sabão de pH neutro, né? Água morna, além de ser recomendado usar roupa íntima de algodão, né? É muito bom que o algodão se adapta bem, né? E para facilitar a circulação do sangue, não usar roupa muito apertada, porque a roupa apertada dificulta a circulação, né? E o melhor mesmo é a roupa de algodão, né? No calor é muito importante a roupa de algodão. Alergia, né? Íntima também, que pode acontecer, né? Pode ser uma alergia, né? Então, tem que usar alguma coisa, né? Sabão neutro, né? Tem até aquele sabão com ervas também que ajuda, né? Então tem que usar aquilo que seja bom e principalmente a água, né? A água, candidice também, né? A má higiene também causa alergia, né? Também no órgão sexual, né? A candidíase também, que causa mancha vermelha no órgão sexual masculino também, né? E, isso daí vem ser infecção, fungo. Então, por isso que tem que se cuidar, né? Mancha vermelha, roxa, branca, inchaço, intenso, coceira em todo lugar, né? Então, tem que se cuidar sim, né? Tem que se cuidar, né? Usar, né, anti-inflamatório natural é muito importante, né? Os anti-inflamatórios naturais, né? Então está aí essas dicas, essas orientação e acesse e divulgue, procure assistir a nossas palestras com atenção e acesse os links que a gente deixa abaixo, né, para as pessoas, né, estudar curso, né, que é muito importante. Então fica aí e até a próxima oportunidade. Até lá, se o Criador permitir, né? Até lá.